Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulice e a gente está aqui numa sequência de aulas super bacana falando sobre recursos básicos do Excel que são super poderosos e que você pode utilizar no seu dia a dia e no seu trabalho para fazer planilhas que sejam impressionantes com relação à questão de resultado. Perceba que eu não estou falando sobre estética, não estou falando de fazer gráfico bonito e nada do tipo, esse não é o propósito dessa sequência. Aqui eu quero te mostrar ferramentas atuais do Excel que são fáceis de você utilizar e que você pode implementar no seu dia a dia para conseguir resultados muito interessantes. E o que é resultado interessante, Lucas? Resultado interessante é aquele que vai trazer desenvolvimento para aquilo que você cuida, né? Então, se eu sou uma pessoa que trabalha com vendas, então eu preciso analisar dados, fazer uma certa estatística, eu preciso aprender coisas com base nesses dados analisados e tomar decisões. Então, normalmente, o que a gente vai fazer aqui no Excel é conseguir tomar decisão. E é isso que a gente vai analisar aqui, galera. E hoje, tá? A gente vai falar sobre um assunto que pega muita gente. Eu tenho muito aluno do particular que sofre com isso. Eu tenho muito aluno das turmas que sofrem com isso, que são as proporções, ou seja, as porcentagens. Então, a gente vai entender como e por que calcular porcentagens aqui no Excel de forma prática, já com aplicação e exemplos bem claros. Se isso faz sentido para você, se você se interessa nos nossos conteúdos, então não entendo por que você ainda não se inscreveu no nosso canal para conferir com a gente todos os nossos conteúdos, todas as terças e quintas-feiras às 11h30 da manhã. E peço para você também curte o nosso vídeo, se inscreve, deixa aqui seus comentários, né? Isso ajuda a gente a crescer, isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas, trazendo conteúdo de qualidade, trazendo conteúdo relevante para muitas pessoas que trabalham dentro de empresas e diversos segmentos de forma gratuita. Bom, então o que a gente vai fazer aqui, galera, na aula de hoje? Essa é a terceira aula da sequência. Se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aparecendo aqui o link da playlist, tá? Para você poder assistir as aulas anteriores também. Esse arquivo, né? Essa planilha que vocês estão vendo aqui, está disponível para vocês baixarem. É só vir na descrição do vídeo, lá no finalzinho tem alguns links e tem um deles que é para o nosso OneDrive, para o nosso Google Drive, tá? Você vai clicar nesse link, vai abrir uma pastinha e lá você vai ter esse arquivo aqui, que é a lista de exercícios Excel básico, tá? E aí você vai fazer o download e vai acompanhar aqui junto com a gente do jeitinho que você está vendo, beleza, galera? Bom, então o que a gente vai fazer aqui, galera? O primeiro caso é o seguinte: eu tenho uma situação de uma empresa, tá, que trabalha com lentes, tá? Então faz ali lentes e eu estou tentando analisar os defeitos, né, as reclamações dessa empresa, tá? Então o que essa empresa aqui fez, pessoal? Ela listou quais são ali os motivos de reclamação. Olha que interessante, olha como isso é genérico, isso funciona para muitas empresas, tá? E essa estratégia está relacionada a ferramentas da qualidade. Aqui a gente está fazendo um resumo entre a folha de verificação e o diagrama de Pareto, tá? Então são essas duas ferramentas da qualidade que a gente está utilizando aqui. Eu vou explicando daqui a pouco. Mas aí essa empresa então levantou quais eram as possibilidades, né? Ou seja, as reclamações. E aí era revestimento inadequado. Então a lente tem um revestimento e ele foi enviado para o cliente ou foi identificado que esse revestimento não estava adequado. Isso aconteceu 55 vezes. Depois tem a trinca, né? Então a lente estava trincada, aconteceu 41 vezes. Arranhada, 12 vezes. Muito fina ou muito grossa, ou seja, a espessura, né, da lente, né, digamos que a grossura da lente não estava legal, 11 vezes. Não acabada, ou seja, ela foi sem acabamento, né, 5 vezes. E outros motivos, né, que a empresa nem separou, isso é interessante, vai entender por quê daqui a pouquinho, aconteceu 3 vezes, tudo bem? Ótimo, galera. Aí você vai me perguntar, beleza, Lucas, então, se eu sei que revestimento inadequado aconteceu 55 vezes, não é só eu resolver o problema do revestimento que já vai cair bastante reclamação? Eu não sei. Então vamos fazer o seguinte, para você montar esse carinha aqui, olha, que ele é poderoso para você, você vai fazer o seguinte, a gente vai primeiro somar todas as ocorrências, ou seja, vou ter o total das minhas reclamações, tá? Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, olha, e vou apertar
Alt igual, tá? E ele já vai fazer aqui para mim a soma de todos os valores. Então, no total, eu tive 127 reclamações, tá? Então, perceba que ele escreveu lá para mim, igual a soma C6, C11 de forma automática. Como que eu fiz isso? Com o atalho Alt igual, que é o atalho de autossoma. Ah, se você não gosta de atalhos, esse recurso está aqui, olha. Justamente esse botão aqui com o símbolo de somatório. Tudo bem? Agora, eu quero saber o seguinte, a proporção, né? Eu quero saber a proporção, ou seja, quanto que o 55 vale dentro dos 127, tá? Então, olha o jeito que eu falei isso, quanto que o 55 vale dentro dos 127, isso é proporção, galera. E proporção sempre tem a ver com uma divisão, tá? Proporção sempre tem a ver com uma divisão, guarda isso. Então, 55 dentro do 127 eu vou resolver dessa forma, olha, igual, vou selecionar aqui o 55 e vou dividir, que é a barra, pelo 127. E aí o que vai acontecer? Se eu fizer dessa forma, olha que legal, já apareceu aqui para mim 43,31%. Você vai perceber aqui que o gráfico já vai preencher do lado. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse gráfico. Deixa ele quietinho ali por enquanto, tá? E eu estou falando para vocês que a gente vai utilizar recursos aí um pouco mais modernos, né? Um jeito mais inteligente, mais eficiente de você fazer cálculos. Então o que a gente vai fazer, galera? Vai fazer o seguinte, ao invés de eu fazer simplesmente C6 dividido por C12, ou seja, o 55 dividido pelo 127, você vai escrever essa fórmula desse jeito aqui, olha, igual, tá? E você vai pegar, abre parênteses, vai selecionar todos esses resultados aqui já de uma vez, olha, selecionei todos os resultados de uma vez, fechou parênteses e vai dividir pelo 127. O que ele vai fazer? Ele vai trazer todas as porcentagens para você já de uma vez, prontinho, tá? Então isso daqui fica super legal. Percebe que eu fiz uma conta só e ele já trouxe todas as porcentagens para mim de forma prática, tudo bem? Aí o que eu vou fazer, galera? Agora eu vou considerar, olha, porcentagem acumulada, tá? Como é que eu faço uma porcentagem acumulada de forma inteligente? Você pode fazer o seguinte, olha, você vai fazer igual a soma, tá? Então é igual a soma e eu vou colocar esse carinha aqui, que é o D6, dois pontos D6, tá? Então D6, dois pontos D6. E o que ele vai fazer desse jeito, tá? Eu quero que ele some quantos itens já foram. Então aqui no primeiro 6, olha, tá vendo? O primeiro D6 aqui, olha, eu vou colocar no meio, entre o D e o 6, eu vou colocar um cifrão, tá? Então você vai fazer desse jeito e vai fechar aqui o parênteses. Ele vai dar 43% e daí você vai arrastar isso aqui para baixo, você vai ver que ele já vai somar, olha, 75, 85, 93, 97, 100%. E aí aqui, se você quiser, né, até para você conferir, você pode colocar também o total, mas não faz muito sentido aqui pra gente. Já sabe que aqui tem todos os valores e aqui também, tá? Então olha como foi fácil, galera. Se eu considero que porcentagem tem sempre a ver com uma divisão, então fica muito mais fácil de você fazer esse trabalho aqui, que é descobrir o quanto que um valor vale dentro do outro. Então, quanto que 55 vale dentro de 127, ou seja, quantos por cento é o 55 para o 127, ok? Então, essa estratégia funciona para qualquer caso que você tenha. Por exemplo, eu tenho um produto que custa R$ 1.500, eu vou dar R$ 120 de desconto. Como é que eu descubro quantos por cento é isso? Então, eu vou pegar 120 dividido por 1.500. O resultado é a sua porcentagem, tá? Então, é sempre desse jeito, ok? Ótimo, galera. Agora, o que eu vou fazer aqui? Do ladinho, agora a gente vai falar um pouquinho de teoria aqui em cima disso, que é super bacana, super interessante. A gente vai pensar o seguinte, olha. Ele já deixou aqui pra gente um diagrama de Pareto que eu já tinha deixado aí adiantado para você. Por quê? Porque aqui, pessoal, eu não tenho o propósito de falar justamente sobre gráfico, tá? Mas eu vou deixar no final dessa aula, tá? Então, para você não cortar o vídeo, para você não pular direto para lá e para você conseguir, né, terminar esse exercício, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar lá no final da aula um vídeo que eu falo só de diagrama de Pareto e só da aplicação dele. Então, se fizer sentido essa explicação aqui que eu vou deixar para você,
assiste esse próximo vídeo que vai ser muito interessante para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento, tá bom? Bom, mas de forma rápida, o que é o diagrama de Pareto? O Pareto, né, ele é um cara, foi um europeu, né, o Geoffredo Pareto, e ele era um matemático, né, ele trabalhava ali com finanças e coisas do tipo, ele era um contador. E o que esse cara fazia, tá? Ele ele fez um estudo avaliando o seguinte, como está distribuída a riqueza na Europa. Então ele tentou descobrir isso lá atrás, lá em 1920, se não me falha a memória, na década de 20. E o que aconteceu? Ele descobriu que 80% da fortuna, ou seja, do dinheiro da Europa, estavam em apenas 20% das mãos, ou seja, apenas 20% da população detinha 80% da riqueza, o que não mudou muito e se aplica ao Brasil, provavelmente. Mas enfim, o que acontece? A partir dessa percepção, ele ficou curioso com essa questão do 80-20, né? E inclusive a regra 80-20 é muito famosa, a gente conhece até mais, né? Mais famoso o tal do 80-20 do que o próprio Pareto, que foi o responsável por isso. E ele começou a utilizar esse gráfico aqui que vocês estão vendo, tá? Então uma estrutura muito parecida com essa. Você vai ver algumas mudanças, você digitar lá no Google, por exemplo, gráfico de Pareto, você vai ver coisas parecidas com essa, que sempre tem uma série de colunas e uma linha que faz uma curva parecida com essa. Você vai perceber que todo o gráfico de Pareto, todos eles têm uma curva que fica mais ou menos desse jeito. Por que isso acontece? Porque essa regra 80-20 se repete muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes, tá? Então, o que vai acontecer, galera? Se você olhar para isso daqui, você vai perceber o seguinte, que quando a linha, né, ela representa a porcentagem. Vou até colocar o valor aqui, olha, eu vou clicar nela, vou vir aqui no maisinho, vou vir aqui em rótulos de dados e vou colocar aqui acima, olha, vai aparecer ali o valor, vou pegar esse dado e vou colocar aqui em branco, para ficar fácil de enxergar, talvez? Não, branco vai ficar horrível. Vou colocar aqui em preto mesmo e vou deixar ele em negrito, talvez, só para a gente ficar mais fácil. E vou colocar aqui um fundo branco para ele ficar mais legível ali, tá? Então, o que vai acontecer? Olha que interessante. Se eu resolver, isso aqui é legal, isso aqui faz sentido para você no seu trabalho, tá? Se eu trabalho nessa empresa e resolver o revestimento inadequado, eu resolvi só um problema. Só que eu já matei 43% das reclamações. Olha que coisa interessante. Então, lá no trabalho, talvez você já tenha visto, ou talvez aconteça lá no seu trabalho, o seguinte: alguém separa, né, uma equipe separa todos os problemas que precisam ser resolvidos, e aí a empresa fica acreditando que se tem problema tem que resolver tudo. E isso é uma mentira, isso é uma tentativa heróica, ou às vezes até inocente, digamos assim, de tentar levar a empresa de vocês para uma situação perfeita. E isso não vai acontecer. Tá? Não tem como, porque vão continuar aparecendo outros problemas. E você precisa focar nos problemas mais representativos. E é aí que o gráfico de Pareto vai te ajudar. É aí que a porcentagem vai te ajudar nesse cenário aqui que a gente está analisando. Tá? E isso daqui é útil, tá? Isso aqui é replicável para qualquer área de trabalho. Tá bom? Aí olha que interessante. Se eu fizer uma força um pouco maior, eu vou falar um pouquinho disso. Se eu fizer uma força um pouco maior e resolver também a trinca, então eu resolvi revestimento e resolvi a trinca, eu vou conseguir reduzir, zerar, matar 75,5 ou 0,6 ali quase por cento das reclamações. Ou seja, eu só com 2 soluções, ao invés de ter 6 soluções, porque eu tenho 6 problemas, eu já consigo resolver quase 80% dos meus problemas, ou seja, 80% das minhas falhas, das minhas reclamações. O que isso quer dizer na prática, Lucas? Porque não fez sentido para mim. Quer dizer o seguinte, quer dizer que você vai gastar dinheiro, tempo, energia, conhecimento, tá? Mão de obra, para resolver 2 problemas ao invés de resolver 6. Os outros 4 você vai conviver com eles do jeito que você já está fazendo hoje. Olha a decisão. Aí vem a outra decisão que a gente conversou no começo dessa conversa, tá? E
qual que vai ser o efeito disso? Você vai focar e resolver uma coisa por vez. Então vai lá e resolve revestimento. Resolveu o revestimento? Tá certo? Tá funcionando? Agora não tem mais problema de revestimento? Beleza, vai pro próximo. Resolveu trinca? Resolvi. Beleza, agora para, vai fazer outra coisa. Tenho certeza que tem um outro produto dando problema, tem um projeto novo, tem um monte de coisa para fazer. Então vai fazer outra coisa e continua monitorando. Você vai perceber, poxa, bateu. Esses 75% de queda nas reclamações que eu esperava, aconteceu? Se sim, que ótimo, que maravilhoso, entendeu? Se você quer melhorar um pouquinho mais e for fácil de resolver a questão do arranhão, às vezes, o que acontece? Trinca e arranhão acontecem pela mesma causa. Por exemplo, se eu estou falando de lente e a minha embalagem não for adequada, o que vai acontecer? Provavelmente eu vou riscar, eu vou trincar a minha lente. Estou fazendo uma suposição aqui, mas isso acontece muito. Você tem um único problema que está trazendo vários efeitos, vários sintomas para você. Então tem uma causa para vários efeitos, tá? Terceira ferramenta da qualidade, lá o diagrama de Chicago. Então o que acontece? Nessa situação aqui, se você resolve uma única caso, talvez você até já bata o 8504 ali, que seria o próximo nível. Mas por que você está falando, Lucas, que tem que parar aqui, que você não vai resolver os outros problemas? Porque não vale a pena. Porque se eu resolver o próximo problema, né, eu provavelmente vou gastar muito dinheiro, tá? Não faz sentido, a não ser que seja uma coisa muito fácil, muito simples de resolver, tá bom? Mas no geral, você vai gastar, você tem investimento para resolver o problema. Ah, Lucas, mas não vai comprar nenhum recurso, não vai dar nada. Você está dedicando mão de obra, está dedicando tempo, está dedicando energia, tudo, né? Salário dos seus funcionários. Então, você está gastando dinheiro de forma direta ou de forma indireta para resolver algum problema, tá? Então, muitas vezes não faz sentido. Só por essa diferença aqui de 8%, você gastar mais recursos com isso. Faz sentido? Então, tem outros lugares que você vai conseguir resolver mais coisa. Então, isso é sempre importante para você poder analisar, tá bom? E esse gráfico aqui é super poderoso, ele é super interessante e pode contribuir. E olha que bacana, é facinho de fazer. Você faz ele em poucos minutos e você consegue entender, consegue aprender, discutir muito utilizando apenas um gráfico, sem precisar de 1 milhão de gráficos ou coisa do tipo, tá? Então isso aqui é poderoso, isso aqui é legal. Se você gostou aí do Pareto, coloca aqui embaixo, né, curtiu o Pareto, para eu saber que isso fez sentido para vocês. E um detalhe, normalmente aqui no Formule C eu falo muito sobre VBA, muito sobre Excel e tudo mais, e eu tô com uma proposta, tá, para vocês, que é da gente começar a trazer alguns conteúdos, alguns vídeos, né, falando sobre essa questão de aplicação, assim como a gente está fazendo aqui com essa questão do Pareto. E justamente esse é um vídeo de teste aqui para sentir o que vocês acham, qual é a opinião de vocês com relação a isso. Se isso faz sentido para você, comenta, deixa aqui o seu comentário, isso vai me ajudar a entender que isso é legal, que isso faz sentido para o público e posso começar a trazer outros vídeos também relacionados usando o Excel para construir ferramentas e te explicando como que essas ferramentas podem ser usadas aí no seu dia a dia. Tudo bem? Bom, legal. Então fizemos esse exercício, vamos para o próximo exercício. Situação diferente agora, galera. Vamos para uma outra situação que tem a ver com porcentagem também, tá? E isso aqui é um caso que muita gente trabalha hoje ou muita gente está envolvida, que é o seguinte: a gente vai fazer uma análise de campanha de marketing digital. Então olha que diferente. Primeiro exemplo, a gente falou sobre solução de problema. Segundo exemplo, agora a gente vai falar de campanha de marketing digital. Por que isso é legal? Por que eu quis colocar isso aqui? Porque isso também tem a ver com muita gente. Se você tem lá o seu empreendimento, se você tem a sua empresa, tem o seu negócio, provavelmente você olha para isso. Por mais que não seja você que faça as suas campanhas, talvez você tenha alguém para fazer isso para você, ainda assim isso é pertinente, tá? Então aqui a gente vai entender um pouquinho como que isso funciona para análise de desempenho, ok? Então na situação anterior eu estava usando porcentagem para fazer uma priorização. Resolve primeiro o revestimento, depois a trinca, talvez o arranhão e para frente não precisa mais porque não faz sentido. Então eu usei porcentagem para isso. Aqui eu quero comparar desempenho. Como que vai funcionar essa regra, galera? Vai funcionar o seguinte, olha, eu fiz lá uma campanha que rodou no Google, rodou no Meta. Para quem não sabe, o que é Meta? Meta é o Facebook e o Instagram juntos, tá?
Então, quando você roda uma campanha no Meta, você está rodando normalmente no Facebook e no Instagram, tá bom? E no YouTube, tá? Então, 3 plataformas aí rodaram a minha campanha, tá? E aí, o que eu analisei? Eu analisei o seguinte, olha, eu não estou colocando dinheiro, não estou colocando a parte financeira aqui, só para simplificar a situação, mas já vai dar para vocês entenderem. O que a gente vai fazer? Olha, no Google, eu investi lá o meu dinheiro e a minha propaganda apareceu, né? O que é impressão? É quantas vezes isso apareceu. Então, a minha propaganda apareceu 9.500 vezes ali quase, 949 mil vezes 106 ali, tá? Então, esse foi o número de vezes que o Google mostrou para alguém essa propaganda. Pode ter sido para a mesma pessoa, repetido e tudo mais. Então, é bem sujo, digamos assim, esse número, tá? Aí, lá no Meta, já caiu. No Meta, apareceu 417 mil vezes. E no YouTube, 554 mil vezes, tá? Aí, o que acontece? Dessas pessoas que viram, 522 mil pessoas clicaram, né? Então, apareceu uma propaganda lá no Google, quase 1 milhão de vezes, e 522 mil vezes a pessoa clicou. Por que isso é interessante? Assim eu descubro a qualidade da minha propaganda. Será que a minha propaganda está fazendo as pessoas clicarem? E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui no clique porcentagem, vou fazer isso aqui, olha, igual, vou pegar os valores que eu tenho de clique e vou dividir pelos valores de impressão. E aí quando eu der Enter, olha que legal, já vai calcular os 3 aqui para mim, tá? Então olha que bacana, galera, eu percebi que 59% das pessoas que viram a minha propaganda lá no Meta, né? Então, ou seja, no Facebook, no Instagram, clicaram. Então, por que isso é bom? Porque assim eu consigo entender que aquela propaganda ela foi mais interessante, ela gerou mais desejo, né, no Meta do que no Google ou do que no YouTube. Poxa, Lucas, isso faz sentido? Faz. Por exemplo, vou fazer uma comparação aqui bem grosseira. Imagina que eu tenho uma borracharia, tá? Eu tenho uma borracharia. E meu cliente, quem que é o meu cliente? O cara que está lá e furou o pneu dele, tá? Só que se você está rodando por aí com o teu carro e furou o pneu, onde você vai procurar ajuda? Você vai procurar ajuda no Facebook, no Instagram, ou você vai no Google procurar onde tem borracharia? Lembrando que no Google Maps, que pelo menos é onde muita gente usa, também é Google, tá? Então, provavelmente a pessoa vai no Google e ela procura borracharia próxima de mim, ou coisa do tipo. Então, é lá que eu tenho que aparecer para esse tipo de serviço, porque é um serviço de necessidade. Então, a pessoa tem uma necessidade naquela hora, mesma coisa, por exemplo, um mecânico do veículo, um guincho, coisa do tipo. Ou seja, quebrou, deu ruim, né? E eu preciso resolver isso agora. Então, a pessoa vai te procurar onde? No Google, provavelmente, tá? Agora, e se eu tenho, por exemplo, uma marca de roupas, tá? Então, eu vendo uma marca de roupas ali e tal, o que vai acontecer? A pessoa vai procurar no Google? Vai. Só que eu consigo gerar desejo na pessoa desse tipo de produto? A mesma coisa para quem tem uma lanchonete, para quem tem uma açaiteria, por exemplo, da vida, coisas relacionadas aí à gastronomia, passeios, né? Então eu tenho um espaço ali para o pessoal conhecer e tal. Esse tipo de coisa você consegue gerar desejo mostrando. Então a pessoa não sabia que ela queria, né? Então você desculpem, você tem uma roupa legal, a pessoa viu um post bacana no perfil do Meta, ou seja, no Instagram, seja no Facebook, enfim, e a pessoa falou, nossa, que legal, gostei disso aqui, eu não sabia que eu queria, mas agora eu quero. Então, é um outro perfil de negócio, então por isso faz sentido você sim entender qual é ali a plataforma que está gerando mais resultados para você, tá? Então isso é legal, ok? O que você vai fazer? Então, eu sei, olha que legal, fiz a mesma campanha e o resultado dela foi melhor no Meta, tá? Pensando em clique. Só que agora tem um outro ponto. Será que essas pessoas que estão clicando intencionalmente? Né? Como assim? Às vezes tem duas situações aí que são legais. Uma que acontece muito, uma que já aconteceu comigo. Eu não sei se para quem aí tem negócio já aconteceu com vocês também. Deixa aqui nos comentários, porque
é uma situação que para mim parece meio estranha, mas depois de analisar um pouco até fez certo sentido. Primeiro caso é o seguinte, a pessoa está lá e ela viu o famoso post clickbait, né? O que é o clickbait? Seria a isca de clique, né? Clickbait literalmente isca de clique. Ou seja, eu coloco lá uma promessa absurda, né? Que chama a sua atenção. Sei lá, eu vendo um chá que faz você perder 45 quilos em 20 minutos, né? O que vai acontecer? A pessoa vai olhar para aquilo, a pessoa vai ficar interessada demais, né? Ela clica e não tem nada a ver com essa história, né? Quando ela chega no site não tem nada a ver com a história, tá? É uma coisa que não tem, assim, não gera resultado. Pode ser também que a pessoa veja a postagem e ela clique sem querer, tá? Por exemplo, isso aconteceu comigo várias vezes, com campanha no YouTube, por exemplo, né? Hoje em dia os pais deixam seus celulares com as crianças. E aí o perfil do YouTube do pai faz parte do meu público, por exemplo. Então, ou do pai ou da mãe, e faz parte do meu público. Aí quando o celular está com a criança, aparece a minha propaganda, por exemplo, lá para a criança, porque o perfil que aquela criança está usando é o do pai. E aí a criança acaba clicando e acessando o site, tá? Então, isso acaba acontecendo também. E isso seria um acesso falso, digamos assim. Então, percebe que eu preciso filtrar isso daqui. E esse filtro, né, essa cascata, é o que a gente chama de funil, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero descobrir agora quantos % realmente acessaram a página, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha, igual, e aí a mesma estratégia que eu fiz do outro lado, tá? Só que, e se eu fizesse o seguinte, galera? Se eu pegar aqui, olha, o meu C, tá? Então, ó, o C, eu vou deixar ele travadinho, tá? Então, coloquei aqui o F4 para usar o cifrão, tá bom? E aí, esse daqui, olha, eu peguei a linha inteira e ele calculou para mim inteira. E se eu fizesse assim, ó, pegando todo o range, olha o que ele vai fazer para mim? Já vai calcular todas as porcentagens de uma vez só, tá? Todas as porcentagens de uma vez só, galera. Então, olha a velocidade aí que você tem para cálculo, para recurso, tá? E daí, o que você pode fazer aqui? Poxa, eu sei que 55% das pessoas que viram clicaram lá no Google, aí dessas, só 26% realmente chegaram lá no site, ou seja, ficaram tempo suficiente no site para computar uma visita, né? Tem alguns segundos ali para a gente computar uma visita, porque tem aquela pessoa que clica e já sai, por exemplo, né? Ou que às vezes nem deixa a janela carregar. Aí, dessas 26% das pessoas, 3,4% entraram em contato comigo e 1% comprou. Olha que legal. Então, assim eu sei que lá no Google, né, ou melhor, lá no Meta, para esses dados aqui, eu vendi mais. Eu vendi 3,3%, enquanto nos outros eu vendi na casa de 1%. Então, galera, onde que faz sentido essa empresa colocar dinheiro? No Meta. Então vai parar dos outros? Não, mas colocar mais dinheiro no Meta, porque o Meta traz um público mais interessado. Olha que legal, galera. Ou às vezes eu preciso melhorar a campanha do Google, melhorar a campanha do YouTube, para que elas sejam mais interessantes. Então, novamente, cálculo de porcentagem em si foi fácil. Uma fórmula trouxe todos os resultados de uma vez, tá? A análise, a avaliação, é aí que vai entrar o seu know-how, é aí que vai entrar todo o seu jogo de cintura para conseguir descrever isso tudo de forma bem clara e trazer uma tomada de decisão poderosa para o seu negócio. Tudo bem? Ótimo. Último exercício, galera. A gente vai fazer o seguinte, precificação, tá? Então a gente vai falar aqui de precificação. E olha que legal essa tabelinha aqui de precificação, galera. Eu tenho aqui 5 produtos, tá? Eu tenho 5 produtos. Desses 5 produtos eu tenho aqui o custo de produção, tá? Eu quero saber o preço dele e valor final, ok? Então eu tenho custo de produção, eu tenho aqui a margem de lucro que eu quero ter, então eu quero ter 35% de margem de lucro para ficar para minha empresa, ok? Aí depois, quando eu for vender no cartão de crédito, então quando a pessoa for comprar no cartão, eu tenho que pagar uma taxa de 2%. Que taxa é essa? É a famosa taxa da maquininha, né? Então eu estou dizendo aqui que vai ser 2%. Mesmo quando você cria um produto num site, você normalmente também paga uma taxa ali para a pessoa poder comprar no cartão. Essa taxa ela pode ser absorvida ou embutida no preço do produto. Então você pode escolher por absorver isso
ou embutir isso no preço e fazer o seu cliente pagar isso, já que ele está pagando no cartão de crédito. As duas questões são corretas, aceitáveis e fica da estratégia da empresa. Essa empresa que vai repassar esses 2%, vai embutir isso no valor. Agora, se por acaso a pessoa paga no Pix, eu tenho que pagar lá para minha plataforma, para gerar o Pix e tudo mais, R$2. Independente do valor da venda, eu pago R$2. E se for no boleto, se a pessoa resolver comprar no boleto, isso aqui é bem o padrão de venda na internet, tá? Se a pessoa resolver comprar no boleto, daí é R$5. Tudo bem? O que eu quero calcular aqui, galera? Eu quero calcular quanto que é o preço final para valor de cartão, para o Pix e para o boleto. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou fazer separado aqui cada um, tá? Igual, tá? Eu quero pegar, primeiro, abrir parênteses, eu vou pegar os custos de produção, tá? Então, custos de produção, ok? Vezes, abro outro parênteses, mais a margem de lucro. Então, ó, custos de produção vezes, abri mais um parênteses, mais a margem de lucro. Fechei 2 parênteses, ok? Mais, aí o que eu vou fazer aqui? Nessa situação eu tenho a margem de lucro e esse valor aqui, na verdade nem vai ser mais, né? Vai ser vezes mais a taxa do cartão. Poxa, Lucas, às vezes ficou confuso. Não se preocupa, aqui estão os valores já finais, tá? Eu vou dar um zoom aqui e a gente vai entender passo a passo o que foi feito, tá? Se isso aqui não fez sentido para você, fica calmo, fica tranquila que a gente vai explicar isso. O que eu estou falando aqui, olha? Pega o valor do produto, por exemplo, R$196, aí multiplica por mais a taxa, mais a margem, né? Então, o que é esse mais a margem? mais a margem, galera, é o seguinte, eu vou pegar 35% e vou somar ao preço original, tá? Então, ele vai calcular desse jeito, esse representa o 196, ou seja, o preço original. Isso daqui é o 35%, tá? Então, se a pessoa mudar aqui a porcentagem, vai trocar aqui automaticamente. Então, vai ficar 135% do valor. Então, ele vai pegar 135% do custo de produção, tá? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Aí, isso aqui vai gerar o valor que eu queria cobrar de verdade, se não tivesse taxas. Como eu tenho que aplicar 2% da taxa do cartão, então ele faz isso aqui, olha, que é esse valor aqui, esse 1 serve sempre para isso, para considerar o valor anterior, tá? Mais o valor da taxa do cartão, tá? Então, 102% desse valor aqui, tá? Eu não vou dizer aqui que seria 102% em cima de 135% do valor do custo de produção, porque isso pode ser confundido com alguns discursos que a gente já teve aí por aí uns anos atrás. Mas exatamente é isso que a gente está fazendo, apesar de parecer um discurso confuso, tá? Então, o que a gente está fazendo é isso. Vou refazer isso passo a passo, tá? Então, esse aqui é o jeito prático de você fazer isso. Vou refazer isso aqui embaixo, passo a passo, para o primeiro item, para você entender o que eu estou fazendo. Ó. Igual, eu quero valor de produção e eu quero somar 135%. Para isso eu faço vezes, parênteses, mais 35%. Fechei. Então, quer dizer que, para eu ter a margem de lucro que eu quero, o valor que eu deveria cobrar é R$ 264,68, tá? Poxa, Lucas, mas como que eu sei disso? Simples. Vou fazer até diferente, olha. Se eu pegar igual 196 vezes 35%, eu sei que o meu lucro, ou seja, 35% desse valor é R$ 68. Se eu pegar 196, que é o custo de produção, mais os R$ 68 que eu vou ter de lucro, 264,68. Aí, a taxa, o cartão de crédito vai cobrar 2%. Então, o que eu vou fazer? Igual a esse valor vezes 2%. Aí, ou seja, para o cartão vai ficar R$ 5,29. E eu quero repassar isso ao meu cliente. Então, o que eu vou fazer? Igual a esse mais a taxinha. Aí, feito isso, olha, R$ 269,97, que é justamente o que ele calculou aqui em cima, tá? Então, essa fórmula aqui que eu sei pode parecer meio estranha aí numa primeira olhada, é como se eu estivesse juntando todos esses passos aqui numa fórmula só, tá? Foi isso que a gente fez.
Então, 68% é o lucro, ou melhor, 68 reais, tá? É o lucro, ou seja, 35%, que vai chegar nesse valor aqui, que é o que eu deveria cobrar. R$5 é a taxa do cartão, então eu vou cobrar no meu cliente R$ 269,97 para incluir essa taxa. Tudo bem? Faz sentido? Tá? Se ficou confuso, deixa os comentários, eu vou te ajudar. Normalmente a gente responde os comentários todos nas segundas-feiras, no pior dos casos, tá? Porque no pior dos casos, normalmente eu respondo mais rápido que isso, mas na segunda-feira, toda segunda-feira eu dedico um tempo só para ler os comentários e responder um por um, tá bom? Então, só deixar aqui todo comentário, eu sempre respondo, sempre para apoiar vocês aqui, tudo bem? Bom, agora eu quero saber como é que fica o valor pelo Pix, tá? Então, o valor pelo Pix é parecido, então é igual valor custo de produção, tá? Esse custo de produção aqui, o que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que colocar a margem de lucro de 35% também. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vezes 1 mais o 35%, fechou. Olha lá, R$264, beleza. Né? Aí, o que eu posso fazer aqui? Para fazer igual eu fiz no outro, já calcular tudo de uma vez, olha lá, igual, parênteses, custos de produção, mais, parênteses, 1 mais a margem de lucro, que é o que eu estou acrescendo ali. Isso daqui dá o valor total, mais a taxa do Pix. Agora é mais fácil, porque eu só preciso somar os R$2, né? Então, lá, R$266. Então, se a pessoa comprar no cartão, eu vou cobrar 269. Se a pessoa comprar no Pix, eu vou cobrar 266. Aí eu venho aqui, olha, eu vou fazer outra situação igual, aí a fórmula é a mesma. Parênteses, custo de produção, vezes, parênteses, 1 mais margem de lucro, fecha, mais a taxa do boleto. Fez isso, olha lá, 269,68, dá quase o mesmo valor, né? Porque os R$5 ali no primeiro dá quase igual. 274, 275, então aqui eu tenho todos os valores já detalhadinhos para vocês, tá, galera? Então olha que bacana os exercícios de hoje, vocês fizeram porcentagem para tomada de decisão no sentido de priorização de atividades, porcentagem para entender desempenho, né? Então aqui uma situação de marketing, mas eu quero saber qual teve o melhor desempenho, e porcentagem para precificação, então aplicação de porcentagem para precificação. Então acresce 35%, porcentagem em cima de porcentagem, um monte de coisa bem legal, né? Numa aula de poucos exercícios aí para ser bem prático para vocês e com recursos que vão trazer velocidade. Galera, se vocês quiserem, vou deixar um convite para vocês, vem aqui na descrição do vídeo, no primeiro link vocês vão achar o acesso para o nosso site, e lá a gente está com vários cursos super legais, inclusive aí o nosso curso carro-chefe, que está super bacana, o curso de Excel do básico ao avançado. Você sai do zero, tá? Quando eu falo do zero, é do zero até você vai aprender o começo de VBA, tá? Então vai aprender até o recurso de desenvolvedor lá no final. São 40 horas de aula, tá? Com muito conteúdo, muitos exercícios do jeito que a gente faz aqui no canal, tá? Você vai ter exercícios lá, tudo explicadinho, tudo certinho. Você ainda pode escolher duas modalidades. Você pode fazer a aula ao vivo comigo, tá? Então em turmas reduzidas, ou você pode escolher para fazer as aulas gravadas, tá? Então tem as duas modalidades para você escolher. Em qualquer uma das duas você tem certificado, apostila, tem acesso ao nosso grupo de alunos, onde você vai receber suporte técnico, mesmo depois que você terminar o seu curso. Você pode entrar em contato com a gente vai tirar suas dúvidas, a gente vai te ajudar, tá? E, além de tudo, você ainda consegue ter acesso à nossa plataforma, onde você pode consultar todos os nossos conteúdos, mesmo, assisti aula ao vivo, Lucas, e agora, perdi uma aula, contratei o curso ao vivo, perdi uma aula. Você pode fazer o download da aula que ficou gravada do dia que você perdeu, ou se você quiser guardar para você, acessa lá a plataforma e você consegue fazer o download também, tá? De forma bem prática, bem legal, e a gente está com um valor muito, muito interessante. E se por acaso você quiser fazer uma negociação com a gente para
um pacote de curso para a sua empresa, a gente também faz com desconto ainda maior, tá? Então, dependendo da quantidade de matrículas, a gente consegue um desconto ainda maior. Para você ter uma noção, o nosso curso gravado, ele está saindo por parcelinhas de R$16,30, galera. R$16,30 para você sair do zero e até as macros lá no VBA, no Excel, tá? Então, com o painel de indicadores, ainda a gente vai fazer 4 projetos inteiros do zero, que são exclusivos, que só aparecem lá no curso, de forma prática e super legal, super poderoso do seu trabalho. Tudo bem, galera? Se faz sentido para você, acessa aqui o nosso site e vem falar comigo, vou ficar feliz em tirar todas as suas dúvidas e contar com você em nossa próxima turma. Muito obrigado, pessoal. Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.